Estamos aqui. Estamos de volta com o segundo bloco do Sala de Imprensa, que hoje fala sobre as campanhas eleitorais na internet. Conosco aqui no estúdio, colunista do jornal Hoje em Dia da Band News, Orion Teixeira, jornalista da Web Milk, Heraldo Leite, e a nossa colega da TV Assembleia, Priscila Cunha. Bom, gente, nesse bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre as redes sociais. Até que ponto a popularidade de um candidato no Facebook e no Twitter pode se transformar em votos. Faltando poucos dias para o primeiro turno das eleições, a gente verificou as curtidas e os seguidores dos principais candidatos à presidência. E veja só os resultados. No Facebook, até o dia 1º de outubro, pela manhã, a candidata Dilma Rousseff tinha mais de 1.200.000 curtidas. Marina Silva, segunda colocada nas pesquisas, liderava no Facebook com mais de 2.100.000. E Aécio Neves tinha ultrapassado 1,5 milhão de curtidas no perfil oficial. Entre os demais candidatos, destaque para o pastor Everaldo, com mais de 300.000 curtidas, e para Luciana Genro, com quase 250.000. Já no Twitter, a liderança em número de seguidores é da presidente Dilma Rousseff, com mais de 2.800.000. Marina Silva tem pouco mais de 1 milhão. Aécio Neves, que disputa um lugar no segundo turno, segundo as pesquisas, tem um número bem menor de seguidores, não chegando a 100.000. O tucano está atrás de Eduardo Jorge, que já atinge quase 102.000 seguidores. Em quinto lugar, vem Luciana Genro, com pouco mais de 60.000 seguidores em seu Twitter oficial. Bom, vamos começar agora pelo Heraldo aqui. Heraldo, a gente viu uma série de números e algumas pequenas disparidades. Por exemplo, a Marina Silva no Facebook é a que tem mais curtidas, bem mais do que a Dilma, aliás, bem mais que o Aécio, que até tem mais do que a Dilma. Esse termômetro, isso é válido para a gente ver a popularidade do candidato? Ou é só um número e isso... Eu acho que é um número, né? Eu, pelo menos, tenho os três, sigo os três. Você segue os três, não necessariamente... O dever de ofício. Sim. Não significa que eu vá votar. Só uma particularidade, com relação ao Twitter do Aécio, é confuso, porque ele já teve N endereços, eu nunca assumiu. Assessoria, vai um puxão de orelha, trabalhou mal nesse sentido o perfil dela. Não significa que ele está tão abaixo dos outros. Que se traduz em voto. Isso é uma questão muito subjetiva. Isso é a mesma coisa se você perguntar se debate na televisão, programa eleitoral, reverte alguma coisa. Pode ser que sim, pode ser que não, mas não dá para você mensurar. Entendeu? Pois mas essa questão de, por exemplo, você tinha colocado a questão que já vira uma certa torcida. Nesse caso do Facebook, no seu caso específico, é uma ocupação profissional, mas no caso do eleitor, que ele segue um e também segue o outro para ver o que o outro está falando ou não? Muito provavelmente sim, é difícil de verificar. No caso da Marina, acho que a Marina já vem há mais tempo, a Marina traz aí o que os marqueteiros chamam de recall, então ela já deve vir com isso aí e até, arrisco a dizer, o próprio perfil do eleitorado dela também estaria na rede por um perfil jovem, mas é muito sociologia arriscar isso, entendeu? Uhum. Eu acho que ninguém deve levar isso em conta, pelo menos nesse momento, hoje, nessa eleição, eu acho isso muito complicado. Embora possa influenciar essa eleição majoritária, mas eu acho que qualquer tentativa de prognóstico nisso é meio arriscado. Alguém arrisca aí? Eu acho que é um pouco assim do que a gente falou da questão da eficiência ou da precisão dos dados que estão circulando ali pela internet. Uhum. Se você avaliar bem, não há uma correspondência entre o que dizem as pesquisas eleitorais, as intenções de voto e as manifestações no Facebook e no Twitter. Quer dizer, até entre o Facebook e o Twitter há uma divergência ali. E uma divergência maior ainda com relação às pesquisas eleitorais. Então, é uma presença. Eles estão ali... de maneira até meio artificial. Não se pode dizer que, voltando à questão da precisão, da informação, da mentira, da verdade, quer dizer, eles estão ali de maneira artificial. Eu posso ficar o dia todo ali clicando em nome do meu candidato, do meu favorito, do meu escolhido, e de repente eu estou dizendo ali que é uma manifestação de 100 pessoas, 200 pessoas, quando na verdade é um clique de uma pessoa só. Tanto é que o Maradona ganha o campeonato de 1 melhor jogador do mundo, em relação ao Pelé, por conta os argentinos ficam o dia todo clicando que ele é o melhor do mundo. Para ilustrar isso que a gente está falando, tem um tweet aqui do Eduardo Jorge, que virou o rei do Twitter, né? Ele aprendeu bem a usar essa ferramenta, usou bastante humor, ganhou bastante seguidores, principalmente nessa reta final aqui de primeiro turno.
E a usuária fala assim, o Brasil te ama, Eduardo Jorge. Aí ele comenta, o Brasil me ama, mas vota no G3. Nas pesquisas eu tô lá embaixo. Direto ele faz esse comentário, né? O que isso indica? Nem sempre o número de seguidores é a primeira análise que a gente faz, né? A gente olha o perfil da Dilma e fala, nossa, ela tem mais de 1 milhão de seguidores, ela é a mais popular, ela vai converter isso mais em voto. O que acontece? Na rede social existe um valor que é chamado de capital social. Quem defende isso é a Raquel Recoeiro, é a maior especialista disso aqui no país hoje. E ela fala o seguinte, o capital social ele é uma junção de alguns fatores, que é a visibilidade, a capacidade de você notar aquele candidato na rede. Acontece. Isso o número de curtidas ou de coisas sinaliza um pouco. Quer dizer, quanto mais curtidas. Se eu curto, eu recebo material daquele candidato. Se eu não curto, eu não recebo. Ou seja, ele está invisível para mim. Sim, isso tem mais a ver com o segundo fator, que é a popularidade. A visibilidade é você saber que aquele candidato existe. Já reparou que tem hora que a gente pega a lista de candidatos e fala, gente, mas existe esse candidato aqui? Nem nunca ouvi falar dele. Então, essa capacidade de ser notado seria a visibilidade. A segunda, a popularidade. A terceira, a autoridade. Tá, eu já percebi a Dilma, eu já segui a página e agora eu tenho que ter vontade de interagir com ela ali, de compartilhar o conteúdo dela, de me engajar na campanha dela. Isso seria a autoridade. E o último, que é a reputação. Tá, a soma disso tudo é uma imagem positiva ou negativa que eu formo da presidente Dilma. E isso não é o suficiente. Antes fosse, quem dera que fosse tão simples, que tudo pudesse ser resolvido com capital social. A grande dificuldade é transformar esse capital, que é social, baseado em relações, em laços que a gente cria nesse ambiente online, em capital político, que é a dificuldade que o Eduardo Jorge está relatando no Twitter. Ou seja, ele tem essa popularidade, ele tem um ótimo capital social, mas não consegue converter. Não transforma isso em voto. Não consegue converter, não podemos falar em voto ainda, Sim, porque ele não consegue refletir isso nas pesquisas. Aí os próprios usuários do Twitter tentaram ajudá-lo nesse sentido. Eles falam, olha, você é ótimo, suas ideias são ótimas, mas quando eu lhe vejo num debate, houve essa conversa já no Twitter, eu não consigo acreditar no que você está dizendo. Corta a barba, falaram para ele, corta a barba para parecer menos malucão, fala um pouco mais sério. E ele respondeu, vocês não deveriam avaliar um candidato pela aparência. Até hoje vocês não aprenderam? E ele vai tentando levar isso, mas de fato a dificuldade dele é converter essa popularidade toda que ele tem na rede social em voto. E daí ele criou alvo de uma nova categoria, os tais memes, né? O meme. O que vem a ser exatamente isso? O meme é uma forma de fazer humor. A gente brinca que é a charge na web 2.0. É a charge feita por quem não sabe desenhar. Eu pego uma foto qualquer, um vídeo, me aproprio desse conteúdo e faço uma piada em cima disso. A gente vai ter, eu vou deixar para o terceiro bloco, alguns memes dos candidatos que estão sendo feitos e a gente vai analisar um pouquinho o que eles têm de positivo e de negativo. Eu queria falar um pouquinho mais. Na verdade, essa questão da imagem do Eduardo Jorge brincar eu acho que a internet, as redes sociais, elas são implacáveis nesse sentido. Tem muito a ver com a imagem. O Eduardo Jorge, ele tem aquela imagem, ele pode brincar, não vai soar falso. Não tem nada a perder, inclusive. Não tem nada a perder, inclusive, tem essa questão política, mas a questão da imagem dele, ele não tem, ele está mais associado àquele tio brincalhão, a essas coisas, assim. Ele está fazendo, inclusive, o papel que o Plínio Sampaio fez na outra eleição. Sem internet. Sem a internet, e aquilo casa com a imagem dele. Ao passo que um Aécio, uma Marina, uma Dilma fazer uma brincadeira nesse sentido, vai soar completamente falso e isso vai ser detectado. As redes sociais, vamos dizer assim, os internautas são implacáveis nesse sentido porque vão detectar isso. E eles têm poder, porque está num clique ali. Às vezes, o que vinha da antiga política, o cara construía aquela imagem, mas era de cima, muito de cima para baixo, da televisão, do palanque. Hoje, a pessoa tem condição de interagir, mesmo que o candidato não responda, ela tem condição de criticar, de xingar, porque está ao alcance de um clique ali. Então, essas imagens, elas caem mesmo. Pois é, agora, essa questão que você colocou aí da interatividade, como é que tem sendo isso? A Priscila colocou no primeiro bloco essa questão de que você, pelo menos, tem a impressão, ou pode tuitar ou mandar um recado no Facebook, que ele vai direto, coisa que antigamente não se tinha essa impressão. Como é que está sendo essa resposta? No caso do Eduardo Jorge, ele pessoalmente faz isso. Em outras das candidaturas maiores, há uma assessoria, Quer dizer, como dar essa resposta para alguém que está querendo se sentir mais próximo? Quem está conseguindo fazer isso bem? Enfim, como é que vocês veem essa interatividade, essa proximidade? Eu acho que o Eduardo Jorge, ele dá a impressão que está fazendo melhor esse uso,
porque é ele mesmo quem responde. Isso fica claro. A Dilma fez várias ações chamadas face-to-face, que eram interações no Facebook, respondendo perguntas. Ela tirava um dia, 1 hora por semana para responder algumas questões sobre temas específicos, sobre o Pronatec, os Mais Médicos, a Copa. Foram 3 edições que eu lembro que ela fez de face-to-face. A grande crítica foi 1 hora para responder toda a demanda reprimida da população que quer ser ouvida é pouco. Obviamente, a Dilma jamais conseguiria atender a todo mundo. Mas talvez se ela fizesse um dia antes, por exemplo, amanhã vamos responder perguntas sobre Pronatec, envie suas dúvidas e de repente ela consegue compilar as principais dúvidas e dar mais respostas. Seria uma forma mais efetiva de trabalhar a ação. O que ela fez nessa época, vai um pouco na linha do que o Heraldo estava falando, é apropriar dessa linguagem de internet. Os candidatos perceberam, o Eduardo Jorge principalmente, que o humor é uma forma eficiente de falar, principalmente com gerações, com o pessoal mais novo, isso funciona. Então a Dilma, com a ajuda do Jefferson Monteiro, que é o autor da Dilma Bolada, ela foi tentando quebrar um pouco a imagem que ela tem de turrona, de muito grossa, muito séria. Então, aí você já começa a ver vídeos dela aqui em BH dançando, fazendo passinho com os meninos na periferia, já vê ela fazendo fotos com joinha, com o símbolo do Neymar. Ela vai tentando ali dar uma quebrada nessa fala, tentando justamente ter uma comunicação mais direta, mais eficiente com esse público. Agora, tem uma diferença, isso é fundamental, entre você interagir efetivamente, vamos pensar em estímulo e resposta, e você criar um canal que pretende abrir uma comunicação, mas que não vinga. Foi, por exemplo, o que o Eduardo Campos e a Marina tentaram fazer no início, uma plataforma colaborativa em que os usuários poderiam sugerir propostas para o plano de governo. Ótimo, as pessoas interagiram, enviaram, até houve um engajamento, uma participação grande. O problema é que quando eles encerraram essa participação, as 5 propostas mais votadas, mais sugeridas, não estão no plano de governo da Marina. Ou seja, frustrou quem colaborou. Frustrou o pessoal que esperava ser ouvido, né? Quer dizer, quando você se propõe a ouvir, você tem que fazer de maneira efetiva, senão causa o efeito contrário. Não funcionou, quer dizer, é um pouco artificial. É uma transparência, sim. O candidato se expõe mais, abre canais de participação, o eleitor também acha que está participando, mas muitas vezes não está falando com o próprio candidato, está falando com o assessor desse candidato. Então fica difícil saber exatamente se ele pensa realmente aquilo ou você está apenas maquiando a sua imagem. Se de vez de gerentona, a presidente passou a ser uma pessoa que brinca com os jovens, que participa ali de uma festinha, faz uma roda de samba, ela gosta de determinado tipo de música que você gosta também, quer dizer, na verdade, não é a mesma pessoa, é o candidato fruto do marketing, né? É por isso que eles têm tentado fazer esse tipo de ação em vídeo, porque aí ela prova que é ela mesma que está ali. Ela dança, ela canta, ela fez até um vídeo há pouco tempo comentando as selfies, falando que ela não consegue mais sair na rua, porque depois que a Dilma Bolada inventou que ela é a Dilma Rousself, ela tem que parar toda hora para tirar foto com as pessoas. E ela falou, aí a pessoa fica nervosa porque está perto de mim, não consegue fazer a foto, aí ela passa a câmera para uma terceira pessoa fazer a foto. Aí eu fico horas ali sorrindo, esperando a foto ficar pronta, a foto não fica e deixa de ser selfie, porque ela está terceirizando o serviço, né? Selfie em inglês é uma coisa que é feita por você mesmo. Então ela fala, inventar a terceirização da selfie, eu tenho que ficar ali esperando e tal. Foi um vídeo super descontraído que ela divulgou há pouco tempo e que o pessoal curtiu bastante também. Na verdade, o que tem que existir é conversa, né? Assim, as coisas se geram muito isso. As pessoas querem conversar com os candidatos. Essas respostas padrões ficam parecendo aqueles serviços de atendimento ao cliente antigo. Claro. Você faz a resposta, vem padrão, né? Estamos providenciando, aquela coisa assim. Isso é horrível, ninguém quer isso. Mais uma vez, as pessoas vão ter que aprender, os assessores vão ter que aprender, o próprio candidato vai ter que aprender. Acho difícil, não são os candidatos que estão mexendo, por questão de tempo e até por própria inabilidade tecnológica também. Ninguém está de mais de 30 anos é tão hábil assim nessas novas tecnologias. Essa 30 questão... por aí. Desculpa. Nesse caso da Marina, as 5 propostas mais votadas eram complexas, não eram algo simples de fazer. Talvez ela não tenha tido vontade de se comprometer com algo que ela sabe que talvez ela não consiga cumprir. É um ponto. De qualquer forma, era importantíssimo dar esse retorno. Olha, essa proposta, alguma resposta, nem que fosse negativa. Essa matéria eu posso até propor, mas ela precisa passar por aprovação no Legislativo, não é uma coisa tão fácil, mas vamos tentar. Algum retorno. Discutir com
Exatamente. Com o internauta, com o interlocutor. Uma coisa que chamou a atenção há algumas semanas na campanha foi o candidato Aécio Neves tentando pedir no Twitter a identificação de algumas pessoas que, segundo ele, estavam divulgando mensagens negativas a respeito dele. Né, eu queria saber como é que vocês viram essa questão de um candidato tentar impor, entre aspas, o silêncio ou uma intimidação, ou isso não foi dessa forma, porque isso nas redes sociais repercutiu de uma forma grande, né? As pessoas, quem se sentiu, né, ameaçado de ter a liberdade de expressão aí, vamos dizer assim, foi contra. Os candidatos, vamos dizer assim, os partidários do Aécio já dizem que essas pessoas estão caluniando, estão difamando. Como chegar a um meio termo aí numa rede que é tão, entre aspas, difícil de se colocar as regras? Na verdade, eu não tenho bastidor político, quem acompanha a política é o Orion, deve ter algum bastidor nisso. Na verdade, para mim, foi um desastre, porque ele quis atirar em robôs, existem isso mesmo, devem existir empresas, devem existir seus adversários fazendo isso, não há espaço para santo nesse ambiente virtual, deve ter existido mesmo algum fake, alguma coisa assim, mas o desastre foi feito porque pegou pessoas que são pessoas, na verdade, e que têm direito de opinar. Não sei se é uma inabilidade de assessor, realmente eu fico sem entender isso. Se é uma inabilidade de algum assessor, se algum afoito chegou, vamos fazer isso que vai dar certo, e alguém com mais inabilidade ainda topou essa empreitada, que foi um desastre para a candidatura dele. Não sei, o Orion pode dizer, se há algum bastidor nisso, às vezes tem alguma briga de poder interna ali, uma tentativa de delimitar espaço, uma tentativa de ganhar alguma coisa, realmente isso foi um desastre. Não há dúvida que há inicialmente essa inabilidade com essa nova ferramenta tecnológica, né? Mas o próprio Aécio Neves e o seu grupo político tem um déficit muito forte na comunicação, que é a dificuldade de lidar com essa transparência, com esse debate na imprensa como um todo. Então, ao se colocar diante da situação, ele reafirmou aquela situação dele de tentar ter um controle sobre a informação, sobre a imprensa. Quer dizer, e que na internet é mais complicado muito mais complicado, né? Então, a liberdade de expressão e de imprensa é uma coisa que tem que ser incorporada mais cedo ou mais tarde para ele. Tanto é que teve muita dificuldade quando surgiu a primeira denúncia, o primeiro ataque, digamos assim, no mundo real, a respeito do chamado Aécio, o porto, né, que construiu aquele aeroporto na fazenda de um tio, que até hoje não está no subjúdice ainda, né? Mas, assim, ele demorou a responder. Ele levou 10 dias para dar uma resposta afirmativa e mais transparente a respeito do assunto. Ele tentou empurrar com a barriga como se fosse possível enganar, quer dizer, ou então adiar uma resposta. Ele teve que dar uma resposta quando ele conseguiu realmente assim, estabelecer dar mais informações a respeito daquilo ali. Então é uma dificuldade que o Aécio tem, o seu grupo tem, que o próprio PSDB tem, de lidar com a informação, com a liberdade de expressão. O ideal seria ele tentar neutralizar os efeitos negativos desses comentários e não ir para a briga jurídica, porque a própria justiça entendeu que é importantíssimo para o cidadão ter o máximo de informação possível sobre uma pessoa que quer ser o presidente do país, é o cargo mais importante do executivo. Então é natural que as pessoas façam buscas na internet mesmo e que a justiça não pode cercear esse direito à informação. Realmente foi uma decisão infeliz do Aécio em processar. E repercutiu nas próprias redes sociais, né? Repercutiu, e o pior é não aprender com o erro, porque ele fez a primeira ação contra o Google, não deu certo, depois ele foi para o Twitter e repetiu o mesmo conceito, né, de cercear a informação, também não deu certo, e acaba que incentiva, porque essas pessoas ganharam força, as que criticavam a Aécio na internet. Quando a justiça diz que ela não vai tomar determinada postura, não vai censurar, essas pessoas ganham força, tem mais argumento para continuar a falar mal do Aécio. Agora sim você me deu um super argumento. Além de não agir adequadamente, ou sei lá, qual que é a crítica que eles estavam fazendo na época, o Aécio ainda ficou com a imagem de candidato censurador, né, opressor do meio online, não ficou legal para ele. Reafirmando a crítica que em Minas Gerais já tinha. Pior, né, reforçou a crítica. É inabilidade tecnológica, né, você achar que você vai conseguir
desligar a internet, tem uma tomada, você vai lá e desliga. E ficou muito ruim para o PSDB também, porque o Eduardo Azeredo já tinha um projeto muito polêmico, não sei se vocês lembram, foi o AI-5 digital. O AI-5 digital, então ficou ruim para o Eduardo Azeredo. Então, já tinha, então para o PSDB como um todo, ficou essa imagem, olha, se um candidato do PSDB chegar à presidência, nós vamos ter problema com o direito à informação na internet. Então, a Aécio teve muito trabalho para, depois disso tudo, tentar mostrar que a coisa não seria bem assim. Perfeito. Mais um intervalinho, mais uma pequena pausa e daqui a pouco nós voltamos com o terceiro e último bloco do Sala de Imprensa. Não saia daí.